primeiro deles é o Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, né? Considero esse um livro fantástico, né? É um livro sensacional que prende a atenção do leitor, daquele livro que você começa a ler e fica preocupado em ter tempo de ler, não quer soltar o livro, não quer largar o livro enquanto você não chega ao fim. É verdade que Guimarães Rosa apresenta uma certa dificuldade, não é? A linguagem, não é? A linguagem que ele reproduz do homem do sertão pode, a princípio, constituir barreira para alguns, pode desestimular a leitura, as páginas iniciais podem parecer muito estranhas, muito difíceis, mas isso é uma questão apenas de tempo, porque vencendo as primeiras páginas nós vamos adquirindo intimidade com o linguajar, né? Vamos nos ambientando e depois aquilo vai fluindo e vamos nós correndo ao sabor da história, correndo para o final para saber, enfim, como evolui a amizade de Riobaldo e de Adorim, que é o centro, né? O eixo temático do Grande Sertão Veredas. É um livro fabuloso, né? Aqueles que todos deveriam ler. É um livro que me encanta, é um livro que verdadeiramente me intriga, né? Aquela pergunta que o leitor faz, mas como é possível alguém, né, conseguir produzir uma coisa como essa, né? Porque eu como acadêmico escrevo, mas escrevo textos acadêmicos, né? Faço pesquisa, faço relatórios, não sou um literato. Agora, Montanha Mágica é fascinante porque, me perguntam, um escritor pode criar personagens, né, com uma personalidade própria, específica, com ideias próprias e interagir intensamente com outros personagens criados pelo mesmo autor, que também tem personalidade, não é? Aquilo que um crítico literário muito conhecido, Bakhtin, chama de polifonia, não é? O autor cria um número grande de personagens e esses personagens interagem, não é? E nós nos perguntamos como pode, né, uma pessoa produzir isso. É fantástico, não é? É um trabalho fenomenal. Esse livro, em especial, Istambul, é um livro muitíssimo interessante. É um livro em que o Oran apresenta as suas reminiscências, as lembranças de sua vida, desde o seu nascimento, menino, na cidade de Istambul. É, portanto, o relato, né, de uma vida muito interessante, de alguém, não é, que viveu todas as angústias até se definir pela literatura, abandonando a engenharia, não é? E também é um pouco da história desse país tão fascinante que é a Turquia. E mais ainda uma crônica da cidade de Istambul, não é? A descrição que ele faz, a Istambul que ele mostra dos estreitos do Bósforo e do Dardanelos, toda a vida daquela região interessantíssima, isso é apresentado com maestria por esse grande literato que é o nosso Orhan Pamuk. Quando eu tinha 15 anos, comecei a pintar paisagens locais de maneira bastante obsessiva, mas não devido a algum amor especial pela cidade.
eu não entendia nada de natureza mortas ou da pintura de retratos. E não tinha a menor vontade de aprender, de modo que a minha única opção era retratar a Istambul que eu via da janela ou quando saía nas ruas. Eu representava a cidade de duas maneiras. Num primeiro momento, criava cenas do Bósforo, com o mar passando pelo meio da cidade e a silhueta dos seus prédios ao fundo. De maneira geral, essas cenas deviam muito às paisagens feiticeiras produzidas por 200 anos de viajantes ocidentais. Eu pintava o Bósforo como eu via pelas lacunas entre os edifícios da nossa casa em Sirhanjir, com Kiskuleze, Findik, Uskudar ao fundo.